Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula da Maratona da Análise Técnica. Então, pessoal, sejam bem-vindos, vamos dando sequência aí no nosso treinamento. Como a gente comentou na aula passada, esse treinamento vai ser dividido em 12 aulas, onde a gente vai estar abordando aí todos os aspectos da análise técnica, perfeito? Então, qual é a ideia desse treinamento, né, para a gente recapitular? É sempre unir a parte teórica com a parte prática, a parte que vocês vão utilizar de fato no dia a dia na aplicação da metodologia, perfeito? Mas tem um terceiro pontinho especial, que é a parte das ferramentas, né? Então, como o Profit, como a plataforma de vocês pode ajudar na aplicação dessa metodologia aí no dia a dia de vocês, perfeito? Então, esse vai ser o diferencial. E no tema de hoje, galera, no tema de hoje a gente vai estar falando sobre os principais fundamentos da teoria de Dow, né? Que nem comentei também na aula passada, a teoria de Dow, né, galera, é o que dá a base sólida aí da análise técnica moderna, a análise técnica aí que a gente conhece nos dias de hoje, que vocês aplicam aí na prática, tá certo? Então a gente vai entender essa base que vai ser basicamente um guia, né? Vai ser os pilares que vão dar essa base sólida aí para a aplicação dessa metodologia aí na prática. Tá certo, galera? Então é importantíssimo vocês terem conhecimento dessa base aí que eu comentei, que seria a teoria de Dow. Beleza? Eu preparei um PowerPoint aí, uns slidezinhos bem rapidinhos, só para a gente ver alguns conceitos e depois a gente já pula para a tela do Profit e já dá uma olhada na prática aí desses conceitos. Beleza, galera? Então vamos que vamos. Vamos começar essa aula aí. Aqui, galera, então vou fazer uma breve apresentação sobre quem foi aí o Charles Dow, né? Quem foi, como surgiu essa teoria, para vocês entenderem o funcionamento, tá certo? Então, teoria de Dow, fundamentos, vamos que vamos. Primeiro, galera, Charles Henry Dow, né? Quem foi o Charles Henry Dow? Galera, ele foi um investidor, mas também um jornalista e empresário norte-americano, tá? Ele foi uma figura importantíssima na análise técnica moderna que a gente conhece hoje, porque foi ele que construiu a teoria de Dow e que é utilizada até nos dias de hoje, tá, pessoal? Então, foi um grande investidor, um grande jornalista e empresário norte-americano, tá certo? Então, ele ajudou a fundar também o Dow Jones Company, que foi a editora financeira responsável por publicar, né, o The Wall Street Journal, tá? Então, importantíssimo para a época, né, na questão de informação de dados, leitura de mercado, tá certo? Em 84, ele fundou, então, os primeiros rabiscos, dá para dizer assim, né, fundou a teoria de Dow ali, tá, em 1884. Então, vocês podem ver que essa pessoa, o Charles Henry Dow, ele foi tão importante, né, que a teoria dele é utilizada até nos dias de hoje, tá, por diversos traders, day traders, swing traders, investidores, enfim, não só brasileiros, mas no mundo todo, né, pessoal? Então, a teoria dele aí ascendeu, é muito utilizada porque faz muito sentido, a gente vai ver na sequência, tá certo? Então, em 1874 ele funda aí a teoria de Dow, em 1896 ele criou o Dow Jones Industrial Average, que vocês conhecem aí como DJI, né? Vocês conseguem acompanhar também o sinal internacional do Profit, é o índice Dow Jones, galera. Então, ele também criou esse índice. No começo, né, era só algumas publicações aí, esse índice foi criado e publicado no jornal, né? Mas enfim, depois foi evoluindo e virou aí o que é hoje o DJI, tá certo, galera? Então, para vocês, eu queria só ilustrar rapidamente, tá, galera? Bem rapidinho, a gente já vai para a tela do Profit, mas eu queria ilustrar para vocês a importância de Charles Henry Dow na análise técnica moderna. Então, ele foi uma peça importantíssima para a construção da metodologia que a gente tem hoje, tá certo, galera? Mas enfim, quais são aí os principais princípios, né? Eu vou passar bem rápido nessa parte, a gente já vai para a tela do Profit para entender na prática esses princípios da teoria que eu quero passar para vocês na aula de hoje, tá certo? Vamos lá. Então, os principais princípios da teoria de Dow, tá certo, galera? Como eu comentei, é a base sólida da análise técnica moderna e na aula de hoje a gente vai focar em 6 princípios, certo? Primeiro deles, os preços descontam tudo. Eu comentei isso na aula passada, certo? E o que acontece? Vamos recapitular aí rapidamente. De forma prática, né, vamos traduzir ali para o nosso dia a dia de hoje, né?
aplicando a análise técnica, a gente analisa os movimentos do preço, que refletem, de certa forma, o comportamento dos participantes, certo? O preço sobe, ele desce, e são os participantes ali fazendo suas negociações, comprando e vendendo, que basicamente definem qual o preço justo para o momento, tá bom? Então, os preços descontam tudo significa que se acontecer um grande evento, se acontecer ali qualquer evento que seja externo, que possa impactar ou afetar os preços, a gente vai conseguir ver sinais gráficos, né, sinais no próprio preço. Porque se algo aconteceu e refletir no vai influenciar o comportamento dos participantes do mercado a tomar uma determinada ação, isso de qualquer forma vai se refletir nos preços, porque essa pessoa vai comprar, ela vai vender e vai gerar algum tipo de movimentação, tá certo? Então, a gente pode traduzir e interpretar da seguinte forma, né? Os preços descontam tudo, tudo que reflete o comportamento dos participantes vai também refletir nas movimentações de preço, e com isso a gente consegue ver os sinais gráficos nessa movimentação do preço, do próprio preço, tá certo, galera? Mas a gente vai vendo aí. Eu tenho alguns exemplos bem bacanas para mostrar na tela do Profit para vocês, tá certo? Próximo princípio, movimento dos preços segue uma tendência, tá? Então o mercado, galera, está em constante movimento, seja qualquer ativo que seja, né? O mercado como um todo, né? Nos grandes índices que a gente conhece, mas também em ações individuais, em ativos individuais, tá certo? O movimento dos preços segue uma tendência, então ele está sempre em tendência, ou em tendência de baixa, ou em tendência de alta, ou a terceira tendência que a gente chama de consolidação ou lateralização aí do preço, certo? Terceiro princípio, o mercado tem 3 tendências, certo? Então, como eu estava comentando, o mercado está sempre em alguma das tendências e elas são divididas em 3 tendências, tá certo? Quarto ponto bastante importante, uma tendência é válida até ela ser revertida. Então, no momento que a gente identifica, ok, o mercado está numa tendência de baixa, o mercado está numa tendência de baixa, até que essa tendência seja revertida. Então, a gente começa a unir os princípios, né? O mercado está sempre numa tendência e está sempre dentro de uma das 3 tendências, mas ele está sempre num estado fixo, né? Ou ele está em alta, ou ele está em baixa, ou ele está no movimento regular, um movimento consolidado, tá? Então, está sempre dentro dessas 3 tendências e a tendência segue sempre sendo válida, por mais que tenha correções, tenha quedas, por exemplo, dentro de uma tendência de alta, ainda assim o preço continua, né, naquela tendência de alta, certo? Quinto ponto, bem bacana que a gente vai ver na aula de hoje também, o volume deve confirmar a tendência. Então eu vou mostrar para vocês, com base na teoria de Down, como vocês conseguem utilizar a informação do volume na confirmação dos movimentos e também no que ele de fato ele impacta, né, o volume de negociação dentro da análise técnica. Tá? E o sexto princípio que a gente vai passar aqui é um índice deve ser confirmado por outro. Tá? Então, outro princípio aí extremamente importante aí da teoria de Down, que significa que basicamente ele reflete nas conexões de mercado. Né? Então, por exemplo, se a gente tem ali 2 índices que estão refletindo aí um andar positivo na economia, um deles, se ambos, né, estão indo para cima, por exemplo, né, e um deles, de repente, começa a desacelerar ou fazer movimentos de reversão e o outro continua seguindo ali numa tendência de alta, pode significar aí que alguma mudança econômica esteja se formando, que algum impacto nas bolsas de valores esteja se formando, certo? Então, o índice deve ser confirmado para o outro. Essas conexões de mercado também são muito utilizadas na análise técnica. Tá? Então, a gente tem ali ó, movimento de preço, tendência, volume e correlação de mercado. Tá certo? Conexão de mercado aí dentro da análise técnica. Então, a teoria de Down foca aí. Tem mais alguns detalhes, tá, pessoal? Mas relevantes aí para vocês. Eu separei esses 6 princípios da teoria de Down aí que são extremamente importantes no dia a dia de vocês, nas operações diárias aí de vocês e também nos seus investimentos. Tá certo, galera? Fechado? Então, vamos. Queria passar só esse detalhezinho aqui bem rapidinho. Vamos agora para a tela do Profit. Beleza, galera? Estamos aqui com a tela do Profit, tá? Estamos aqui com a tela do Profit. Eu vou só ir ajeitando aqui um detalhezinho. Mas, seguinte, tá? A gente vai revisar aqui os 6 princípios agora na prática, tá, galera? Eu expliquei ali, vocês vão ver que
temos 3 tópicos ali, né, da aula, né? Quem foi Charles Henry Down, a gente já deu uma olhada bem rapidinho. Quais são os principais princípios aí da teoria de Down, beleza? A gente já deu uma olhada também. Agora aplicando na prática, né? Eu quero mostrar princípio a princípio o que o Charles ali queria mostrar ali, pelo menos na época, né, galera? Então eu vou tentar sempre fazer uma interpretação para os dias de hoje, a nossa realidade como trader nos dias de hoje, tá? Vamos lá. Primeiro, os preços descontam tudo, tá? Os preços descontam tudo. Que nem eu comentei com vocês, qualquer evento externo, qualquer breaking news, qualquer evento, notícia ou algo que possa impactar o comportamento dos participantes, a gente vai ver movimentos do gráfico, né? Então vai ser traduzido pelo movimento do preço, tá certo, pessoal? E vai dar sinais aí, seja de uma reversão de tendência, seja de uma ignição aí, seja de um forte movimento surgindo, seja de um grande rompimento, tá certo, pessoal? Então na tela eu vou pegar aqui o gráfico, vamos pegar o gráfico do Ibovespa, que é o nosso índice, tá, pessoal? Então estou aqui no gráfico do Ibovespa. Vou colocar numa periodicidade diária, tá certo, pessoal? E vamos ver o seguinte, tá? Olhando somente o gráfico, tá? Olhando somente o gráfico. Esse é o gráfico do nosso índice Ibovespa, não é um ativo negociável, tá, pessoal? É só para a gente ilustrar como é que foi a movimentação em pontos do nosso índice Ibovespa dentro das teorias de Down. Como vocês podem ver aqui, tem basicamente duas regiões aí que chamam muito a atenção nesse gráfico. A primeira é essa seguinte região aqui, tá, galera? Essa seguinte região, tá? Vou ampliar aqui o gráfico. E aqui, pessoal, a gente tem aqui uma outra região aqui também interessante, tá certo, pessoal? Vamos destacar o que aconteceu nesses dois eventos aqui, tá? Nessa primeira região, tá? Foi aqui quando foi anunciar, basicamente foi anunciada aí que, né, a gente estava vivendo a crise ali nessa época ali, né, início de 2020, já se sabia um pouco sobre a Covid-19 e a OMS decidiu aí classificar a Covid-19 como uma pandemia global, um evento aí que impactou diversas vidas, foi um evento triste que a gente, nos dias de hoje, a gente ainda está lutando contra os efeitos aí dessa pandemia, certo, pessoal? Mas na época ali, quando foi divulgado, foi um baque para o mercado financeiro, porque, né? Impactou toda a cadeia produtiva de diversas empresas, diversas áreas, certo? Toda uma crise social também foi criada, então foi uma queda ali, o risco aumentou muito, né? O medo dos investidores aumentou muito, e o que aconteceu, né? Acabou refletindo nos preços, né? De certa forma. Então a gente viu ali que a gente estava batendo em máximas aqui no Ibovespa, mas logo a gente tem sinais aqui de fortíssima queda, né? Então a gente teve, por exemplo, rompimentos fortes aqui de fundos importantes, seguidos aí de movimentos expressivos na queda, o que se formou aí numa queda extremamente rápida, extremamente forte, e que nem a teoria de Down já falava, né, os preços descontam tudo, então a gente teve uma grande notícia que impactou negativamente os mercados, e a gente viu aí reflexos nos movimentos do preço. Obviamente, de forma rápida, né, eu estou citando um evento bastante extremo, mas isso acontece de magnitude menor, basicamente todos os dias, tá, galera? Então, acaba que, olhando esse gráfico, olhando esse movimento do preço, a gente já sabe que, ok, aqui o mercado passou por uma crise, certo? Agora, esse outro momento que eu marquei, pessoal, aqui já marca aqui, ok, a gente viu que tivemos um momento de pânico, ou seja, ao longo dos próximos meses a gente foi vendo notícias positivas, vacina, diversos controles, alguns países com redução de casos e tudo mais, né? A gente foi acompanhando toda a volta aí da produção das empresas e tudo mais. O mercado, aos poucos, ele foi se recuperando, a coragem dos investidores foi aumentando, o receio, né, de uma crise ainda maior foi reduzindo, e a gente passa aí num período aí de recuperação, certo? Basicamente, após um ano aí, a gente tem ali o nosso Ibovespa batendo máximas, agora, né, passa por um momento de correção, mas eu gostaria só de trazer esses exemplos, né? Então a gente teve ali um momento de queda, um momento ali de recuperação, de uma alta ali com a questão das vacinas aí, bastante positividade nos mercados. Mas, voltando para o princípio, é algo que reflete no mercado, tá certo, pessoal? Então, de certa forma, vocês vão conseguir ver sinais gráficos, sinais do preço em qualquer evento que aconteça, tá certo, pessoal? Então,
unindo bem ali a técnica, a gente consegue ali, fazer bons estudos de mercado. Beleza, pessoal? Então, queria passar essa forma prática aí de um dos princípios, os preços descontam tudo. Eu já falei um pouquinho na aula passada, então vamos seguir para os próximos princípios. O segundo é, o movimento dos preços segue uma tendência, tá certo, galera? Então, a gente está aqui no índice Bovespa, eu vou pegar uma ação aí agora para a gente dar uma olhada. Eu vou pegar aqui as ações da Vale, tá certo, pessoal? As ações da Vale também está no gráfico diário, tá certo, pessoal? No momento a gente segue ali numa tendência de alta, como vocês podem ver aqui, uma constante, tá? Mas qual é o detalhe, né? O que acontece? O Charles Dow, galera, falava o seguinte: o movimento dos preços segue uma tendência, então ele está sempre em movimento, tá, pessoal? Vai estar sempre dentro de uma tendência. Se ele não está numa tendência de alta, ele vai estar numa tendência de baixa. Se ele não está numa tendência de baixa, talvez ele esteja aí numa região mais consolidada, mas ele está sempre variando nessas três tendências, tá? E já unindo o outro, né? O outro princípio, o mercado tem três tendências, como eu falei, o mercado está aí, ou ele está subindo, ou ele está caindo, ou ele está, de certa forma, aí andando de lado, né? Fazendo movimentos laterais que a gente chama, tá? Então, está sempre em três tendências e está sempre aí dentro de alguma tendência, tá certo, pessoal? Vamos aqui a um exemplo. Eu vou botar aqui num gráfico, vamos abrir mais um gráfico aqui agora no mini índice, tá? Vou botar um IFUT aqui. E vamos colocar aqui numa periodicidade de 5 minutos. Tá? Deixa eu ver. Vamos pegar aqui um exemplo. Tendência de baixa aqui, então, galera. Só para a gente dar um exemplo bem bacana aqui para vocês. Basicamente, o preço cai, ele vai fazer uma correção, ou seja, correção é sempre quando faz um movimento inverso, porém não rompe o último topo anterior. Faz mais um movimento, corrige de novo, mais um movimento. Ou seja, o que nós temos aqui? Topos cada vez mais baixos, né, descendentes, e fundos cada vez mais baixos. Tá certo, galera? Ou seja, topos e fundos descendentes, tendência de baixa, topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Agora, quando temos ali um fundo mais baixo que o anterior, porém um topo irregular, ou seja, igual ou maior, começam a surgir características da terceira tendência, né, da consolidação, da lateralização aí do preço. Ou seja, porque o preço sobe, ele cai, ele sobe de novo, mas ele não define de forma clara o movimento, né? Por isso que a gente chama aí que são topos e fundos irregulares, tá? O que acontece, né? Vocês já devem ter até ouvido eu falar de algum professor de mercado que orientou vocês que é muito mais fácil realizar operações vencedoras dentro de uma tendência do que em momentos de consolidação. Por que isso, galera? Por exemplo, aqui, né? Se a gente está dentro de uma tendência de baixa, a gente sabe que o preço tende a continuar um movimento de queda, certo? Agora, dentro de uma região consolidada, vamos supor, né? Tu poderia aguardar um movimento corretivo, tu entendeu que o preço estava dentro de uma tendência de baixa, aguardou um movimento corretivo, realizou uma venda, certo? O movimento realiza uma ligeira queda, mas sobe de novo, cai de novo, sobe de novo, ou seja, basicamente tu fica preso dentro dessa região. E o que acontece, né? Por mais que tu esteja dentro de uma tendência de baixa aqui nesse momento, quando o mercado consolida, é bastante difícil o trader se orientar, né, para onde vai o forte movimento, né, para onde vai dar sequência de movimento, porque a consolidação é uma região, é um momento, daria para interpretar como quase uma troca de tendência, certo? Tá consolidado, então não há como saber se ele vai realizar a troca para uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, certo? Então é um momento um pouco mais complicado. Obviamente existem estratégias que vocês podem utilizar em momentos de consolidação também, tá? Mas para o trader iniciante, né, para o investidor iniciante, normalmente é recomendado que se evite esse tipo de situação, mas para cada momento há sim uma estratégia que vocês conseguem aí trabalhar para obter lucro, né, fazer uma boa operação no mercado, tá certo, pessoal? Então, o detalhe que a região consolidada é uma tendência um pouco mais complicada, né, um pouco mais difícil, né, de prever os movimentos, né, porque os movimentos acabam sendo aí
um pouco de forma irregular, tá certo, pessoal? Então, o mercado está sempre em três tendências, está sempre dentro de três tendências, e agora, uma tendência é válida até ela ser revertida, tá, pessoal? Uma tendência é válida até ela ser revertida. Vamos pegar aqui o Ibovespa, aqui a gente tem um bom exemplo aqui. Então, estamos no gráfico diário aqui do Ibovespa, tá certo, pessoal? Então, o mercado acaba entrando em tendência de alta aqui, tá? Então, ele faz um movimento forte, realiza uma correção, um movimento de alta, correção tranquila aqui. A gente até tem um movimento corretivo, né? Mas basicamente daria para dizer que é uma pernada única de alta, realiza mais uma correção, sobe de novo, corrige mais um pouquinho, sobe de novo. Ou seja, o mercado dentro desse canal aqui segue numa tendência de alta. Ok, agora tivemos um movimento corretivo, certo? Um topo mais baixo que o anterior, mas ainda assim, pessoal, esse último fundo não foi rompido. Ou seja, teoricamente, o mercado poderia estar numa tendência de alta, tá? A não ser que tenhamos sinais de uma reversão de tendência. Então, vocês precisam buscar outros sinais. Tive um topo mais baixo, né? Na verdade, tive um topo mais baixo que o anterior, é um sinal de tendência de baixa. Agora, se o mercado segue fazendo esse tipo de movimento, com topos ali, já começa a caracterizar uma tendência de baixa. Tá certo, pessoal? Vamos procurar aqui outro exemplo. Exemplos aqui anteriores. Perfeito. Aqui, nós temos um movimento, tivemos um movimento de baixa, certo, nessa região, porém, movimento de alta, uma correção e, novamente, um topo mais alto que o anterior. Agora, o mercado passa por um momento um pouco mais turbulento, um pouco mais consolidado, como vocês podem ver aqui, certo? Então, o movimento sobe, cai, sobe, cai. Então, a gente já tem aqui uma tendência aqui de consolidação e depois a gente tem ali outro movimento de alta, certo, pessoal? Então, que nem eu comentei com vocês, né? O mercado está sempre em uma tendência e vai estar sempre alternando aí entre essas três tendências, certo? Quando a gente está com o preço encaixotado, né, lateralizado, movimentos mais engessados, né, daria para dizer, dá para considerar uma tendência aí de consolidação, tá? Então, onde o preço começa a fazer movimentos irregulares. Obviamente, quando vocês estão dentro de uma operação, né, tentando pegar um movimento de alto e de repente há uma troca de tendência para um período de consolidação, o que tem que se fazer, né? Vai depender muito de estratégia de cada um, certo? Mas tu tem ferramentas que tu consegue aí trabalhar, fazer a gestão do teu trade, como uma saída parcial, movimentar o teu stop loss, ou até mesmo zerar a posição, sair do trade, certo? Então, o trader, basicamente, né, ele não vai prever o futuro, mas ele vai fazendo a leitura aí do mercado, vai tendo as suas estratégias, sejam objetivas, sejam subjetivas, né, fazendo a leitura do mercado, mas vai tomando as suas decisões com base aí nos movimentos do preço. Isso é muito importante. Então, o trader não fica escravo, né, claro, de um movimento específico do mercado, mas sim ele tende a reagir, tende aí a tomar decisão aí com base nas suas estratégias, beleza? Próximo ponto, galera, próximo ponto que eu queria passar para vocês é do quinto princípio. E esse ponto aí é bastante importante, que é sobre o volume, tá, galera? O volume deve confirmar a tendência. Por quê? O volume de negociações, pessoal, ele é extremamente importante porque nos diz o seguinte, né? Daria para interpretar o volume como um termômetro do mercado. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Primeiro, vamos botar um exemplo bem prático aqui. A gente vai voltar para o mini índice de 5 minutos. Vocês vão conseguir replicar esse exemplo aí basicamente em qualquer ativo, tá? Para dar uma verificada. Eu vou clicar com o botão direito sobre o meu gráfico, vou na opção inserir indicador e eu vou procurar o indicador de volume que vai me auxiliar, certo, na identificação do volume. Eu vou selecionar aqui o volume quantidade, que ele contabiliza a quantidade de lotes, certo, que foram negociados por período, tá bom? Vou inserir aqui no meu gráfico. Vocês já podem ver aqui as barrinhas de volume do meu indicador, tá certo? Qual a importância do volume, galera? O volume ele vai impactar diretamente na amplitude dos movimentos, certo, pessoal? Ele vai impactar diretamente na amplitude dos movimentos. Por quê?
Quando eu tenho bastante volume, significa que eu tenho muitos players realizando o negócio. Pode ser poucos players, mas movimentando uma grande quantidade de lotes, né, de ativos, mas também pode ser diversos players aí movimentando grandes quantidades também, médias e grandes quantidades. O detalhe é, tenho bastante gente, né, tenho bastante pessoas, bastante players no mercado realizando negociações, isso é um fato. Tá? Então, quando o volume está alto, significa que eu tenho muitas pessoas realizando negociações. A gente pode fazer ali um exemplo, né, bem simples, né? Imagine que vocês estão chegando aí numa feira, certo? Uma feira onde tem diversos comerciantes, tá bom, galera? Vocês são um dos comerciantes aí que está tentando negociar. A feira basicamente só está se negociando maçãs, tá? Vamos supor que o ativo que vocês estão negociando sejam maçãs, certo? Quando eu tenho poucos players ali, poucas pessoas comprando e vendendo, eu vou ter um mercado um pouco mais frio, né? Um mercado menos aquecido, ou seja, vai ter uma negociação, vai ter uma deslocação de preço aqui, um pouco ali. Mas agora, quando a feirinha ali está lotada, eu tenho muitos e muitos comerciantes negociando, pode ser que chegue, olha, eu quero comprar 200 maçãs, 400 maçãs, 1.500 maçãs, estou vendendo 2.000 maçãs, e assim a gente tem um mercado mais aquecido, mais agitado. Essa agitação reflete sim nas movimentações de preço. Agora, qual é o detalhe, né? Um aumento no volume não significa um aumento no preço. E, né, uma queda no volume também não significa uma queda dos preços. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui, olha, um gráfico do mini índice, certo? E eu tenho aqui dois momentos aqui, certo, galera? Eu tenho um momento aqui, no volume, observem aqui o meu volume, e aqui, tá, galera? Opa. E aqui eu também tem. Dois momentos aí principais. O que que acontece? Nesses momentos eu tenho um volume maior, muito maior do que basicamente uma média, que eu tenho um pico aqui de volume, certo? Que se perpetua. E como vocês podem ver, certo? Principalmente nessa região aqui, né? Eu tenho uma amplitude maior dos movimentos, tá? Eu tenho uma amplitude aqui maior dos movimentos, mais ou menos aqui dentro dessa região, tá? Ok, tivemos um movimento de queda, certo? Aqui eu já tenho um outro pregão, tá, galera? Mas como vocês podem ver, eu tenho uma explosão aqui de volume que impacta aqui nesse movimento. Se a gente comparar aqui com o movimento atual, certo? O preço aqui ele cai, ele sobe, ele cai, ele sobe, mas ele fica dentro desse range. Já nessa explosão aqui de volume, certo? Tá? Eu tenho uma amplitude muito maior dos movimentos. Certo? Ele vai subir mais, ele vai cair mais. Por que então o volume deve confirmar a tendência? Quando a gente tem um importante rompimento, né, uma negociação dentro de um nível específico ali de preço, e a gente tem um aumento no volume, o que significa? Que eu tenho um range maior para trabalhar, ou seja, eu posso trabalhar com alvos maiores, eu posso aguardar, eu posso esperar que o movimento realize uma pernada aí muito maior, muito mais ampla, certo? Então, períodos com alto volume vão impactar na amplitude dos movimentos. Vamos a um outro exemplo aqui. Vamos ver se a gente pega um bom exemplo aí para vocês, tá? Deixa eu só... Para a gente ver bem direitinho, tá, galera? Eu vou só tirar os trades diretos, tá? Para vocês poderem ver. E aqui, olha, galera. Aqui eu também tenho regiões aqui de alto volume, tá? Onde eu tenho aqui amplitudes de movimento muito maior. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver se eu pego uma região com... Aqui. Aqui é um exemplo muito bom, tá, galera? Um exemplo excelente. Ou seja, olhem a amplitude desses movimentos e justamente num período onde eu tenho ali um aumento grande de volume. Agora, quando eu tenho o mercado um pouco mais frio, vocês podem ver aqui que os movimentos ali não são tão amplos, certo, galera? Eu tenho ali, olhem aqui no meu volume, aqui uma região com alto volume, ele cai bastante, ele sobe bastante, então ele tem ali uma amplitude muito maior, e já aqui num período um pouco mais tranquilo aqui do mercado, vocês vão ver que os movimentos são um pouco menores, certo? Tem uma amplitude um pouco menor, tá certo, galera? Então, essa é aí uma importante função da leitura do volume dentro da análise técnica. Beleza, galera? Então, esse exemplo aí eu queria passar em detalhes para vocês, tá certo? Agora, pessoal, eu vou comparar, para a gente fechar esse último princípio aqui do volume, eu vou comparar aí dois ativos, certo? Um ativo que é uma ação blue chip
com um alto volume de negociação, e eu vou comparar também com uma ação aí com baixa liquidez, certo, galera? Baixo volume de negociação. Vamos lá. Primeiro, eu vou abrir aqui um novo gráfico, tá? Eu vou abrir aqui um novo gráfico. Vou até fechar aqui algumas outras janelas. Vamos deixar aqui os dois gráficos. Vou até ativar a marca d'água aqui, tá, galera? Vou ativar a marca d'água aqui para vocês acompanharem. Na esquerda, pessoal, eu vou colocar as ações da Petrobras, tá? Vou colocar aqui as ações da Petrobras e vou colocar aqui, vou deixar num gráfico diário, tá certo? Vocês podem ver que a gente tem um volume grande aqui de negociação, uma amplitude aqui extremamente alta, tá? E no lado direito eu vou colocar nas ações aí da Telebrás, pessoal, TELB4. Vou colocar aqui também num gráfico diário. Certo, pessoal? E aqui eu tenho um volume de negociação aí muito menor, tá, pessoal? Ou seja, vocês podem ver aqui, claro, nos últimos dias a gente teve aqui um aumento por conta ali de algumas breaking news que aconteceram, mas eu vou voltar aqui um pouquinho o gráfico para vocês verem aqui qual é a diferença, certo, desse volume aqui de negociação, tá certo, pessoal? Eu tenho ali um volume de negociação de mais ou menos 200 lotes, ali uma média de 200 lotes por dia, às vezes muito menos, na verdade, né, pessoal? Fica entre 200 e 100 lotes por dia, e no outro eu tenho aí, olha, mais aí eu tenho milhões de lotes sendo negociados ali nas ações da Petrobras, tá certo, pessoal? Então eu tenho um volume de negociação muito maior, é uma ação muito mais líquida, e vocês vão ver que os movimentos ali são bem mais fluidos, tá? Eu vou colocar agora num gráfico de 15 minutos, vamos fazer uma comparação aqui por tempo gráfico. Na Telebrás aqui, 15 minutos. Deem uma olhada, pessoal. Aqui a gente tem um gráfico da Petrobras de 15 minutos, ou seja, cada candle, né, cada barrinha dessas tem 15 minutos de negociação. Já no lado direito, eu tenho a mesma informação, mas observem como o volume impacta na formação do gráfico também, certo? Quando eu não tenho volume de negociações, eu não tenho negociação, acaba que eu sou obrigado a utilizar tempos gráficos maiores, uma periodicidade diária, mensal, para conseguir aplicar a minha análise técnica. Então, o volume também vai impactar nas análises de vocês, tá certo, galera? Então a gente tem ali um gráfico muito mais bonito, né, mais construído, com todos os sinais importantes que a gente consegue ver. E no lado direito a gente tem um gráfico ali disforme, né, pessoal? A gente não consegue realizar uma análise clara, realizar uma análise clara aí do mercado, tá bom? Beleza, galera? A gente não consegue fazer uma análise clara aí do mercado, tá? Então é importantíssimo que vocês observem, seja nas operações de curto prazo, seja nas operações de longo prazo, que vocês observem aí o volume, tá bom? Vamos que vamos, então, para o último princípio da teoria de Dow. Um índice deve confirmar o outro, tá, galera? Então, Charles Henry Dow deixou claro para nós, né, que a importância, né, de observarmos as conexões de mercado. Tá? O mercado, galera, dá para dizer que o mercado como um todo está conectado, tá certo, pessoal? Por exemplo, temos o nosso índice Bovespa e temos o que impacta muito o nosso índice Bovespa. Não só o nosso índice, né, mas como outros índices, né, outros mercados globais. É o índice dos Estados Unidos, seja o Dow Jones, seja o índice aí, SP500. Certo? São dois índices aí extremamente importantes porque a maior parte das grandes empresas mundiais estão listadas nessas bolsas, tá certo, pessoal? E outras informações importantes. E acaba que o mundo todo observa esses índices, está de olho nessas empresas, certo? Seja grandes empresas como Facebook, Tesla, Google, enfim, outras empresas não só de tecnologia, né, mas apenas citando alguns exemplos, que de fato, né, impactam toda uma cadeia produtiva, impactam todas as outras empresas, né, impactam todo um ecossistema gigantesco. Tá? Então, Charles Henry Dow falava, olha, um índice deve ser confirmado por outro. Ou seja, se temos dois índices com correlação bastante positiva, ou seja, né, se um sobe, o outro tende a subir também, se quando os índices estão divergentes, pode ser um sinal aí de alerta, de atenção, o que está acontecendo, vou analisar isso. E com isso, você, trader do mercado, pode aproveitar as oportunidades, tá? Mas não só em índices, né, galera? Né, pessoal? Vamos interpretar esse princípio indo um pouco mais além. No dia a dia de trader, vocês estão acostumados a operar contratos futuros,
mercado de ações, opções, e vocês podem buscar conexões entre os ativos, não necessariamente comparando índice com índice, tá certo, galera? Então, a dica é, né, para esse princípio que eu queria passar, tentem buscar as conexões de mercado dentro da realidade de vocês. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um trader que gosta de operar índice futuro, tá certo? Então vamos colocar aqui na esquerda o gráfico aqui do índice futuro. Coloquei aqui o gráfico do mini índice futuro, tá certo, pessoal? Então a gente está realizando alguns movimentos. O índice futuro, né, pessoal, é um derivativo aí do índice Bovespa, tá? Então é importante que vocês acompanhem também o índice Bovespa. Vou colocar num gráfico aqui de 15 minutos, tá? Para ver se eles estão com uma conexão, claro, vai ser uma conexão muito forte, né? Mas se por acaso, como vocês sabem, né, o índice Bovespa ele é uma carteira teórica formada aí por quase 70 ações de empresas brasileiras, tá? E caso alguma dessas ações aí fazer algum movimento atípico, pode influenciar algum movimento no índice Bovespa, o que vai influenciar também o índice futuro, tá certo, pessoal? Há também a conexão aí do nosso índice com a moeda, né, o dólar, certo? Porque o dólar é uma moeda internacional, faz frente aí à força da nossa moeda, né, do real, ou seja, quanto mais vale o dólar, menos vale o real, e significa que com um real desvalorizado vai impactar também na nossa força de mercado, no interesse do investidor vir aplicar nas nossas empresas, na força das empresas aí como um todo, tá certo, pessoal? Então, vou colocar aqui o gráfico por exemplo, do mini dólar. Vou botar aqui a série histórica para a gente conseguir ver em detalhes. Também tem uma certa conexão de mercado. Talvez no curto e no longo prazo essa conexão não seja tão forte, essa correlação não seja tão forte, mas podem sim gerar umas oportunidades, né? Se vocês virem um movimento forte no dólar, de repente possa estar impactando ali um índice, não necessariamente vai ser uma correlação extremamente exata, certo? Pô, subiu o dólar, tem que cair o índice, ou subiu o dólar, tem que cair a nossa bolsa, as nossas ações, porque a gente sabe que a gente tem várias empresas aí que são dolarizadas, né, que possuem serviços e produtos que são exportados, né, então tem uma grande parte da receita em dólar, o que uma alta do dólar beneficiaria essas empresas, certo? Então tende que essa correlação aí, de certa forma, tem que ser bem analisada. Mas a ideia é, existem conexões de mercados, e vocês devem aí realizar o acompanhamento. Uma dica para vocês agora de ferramenta, para a gente encerrar essa aula, para quem aí trabalha com Profit Pro, pode vir aqui no menu cotações, certo? Composição dos índices, tá, galera? Essa ferramenta, composição dos índices, basicamente vai mostrar aí qual é a composição, qual é a carteira dos principais índices aí que nós temos, né? Temos o Ibovespa, IFIX, o Small e outros índices aí que vocês podem analisar e ver conexões de mercado dentro da realidade de vocês. Sou um trader, sou um investidor que gosta de acompanhar aí, fundos imobiliários, poderia acompanhar o IFIX aqui, dar uma olhada, e outros índices aí, acompanhar fundo com fundo, acompanhar aí, outro exemplo, né, o Ibovespa, as ações do Ibovespa, pode pegar as ações do Ibovespa que estão dentro do mesmo setor, fazer análise de comparação, análise de conexão, e isso vai ajudar vocês nas tomadas de decisão no dia a dia, tá certo, pessoal? Então, essa aula aqui ficou um pouquinho extensa, mas eu queria passar em detalhes essa visão prática aí dos principais princípios aí da teoria de Dow para vocês, tá certo, galera? Então, sigam nos acompanhando, né? Se inscrevam no canal, deem um likezinho. A gente segue aí nas próximas aulas, se aprofundando cada vez mais aí na análise técnica, nos princípios da teoria de Dow também. A gente vai voltar em alguns tópicos para retomar, mas eu queria passar para vocês em detalhes esses 6 princípios, né? Então, os preços descontam tudo, o movimento dos preços segue uma tendência, o mercado tem 3 tendências. Uma tendência é válida até ela ser revertida, o volume deve confirmar a tendência e um índice deve ser confirmado por outro. Tá certo, pessoal? Esses são 6 princípios da teoria de Dow que a gente passou aqui na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nos acompanhando que tem muito mais conteúdo vindo por aí. Bons trades e até a próxima.